Falamos de santidade. Último ponto, unidade. A pergunta agora é, se Deus nos salvou, e se nós temos segurança dessa salvação, e se nós devemos viver em santidade, como é que eu me relaciono com os outros irmãos que são crentes como eu? Então vamos olhar isso. Unidade. Versos 21 a 26. Primeiramente, o que não é unidade? Tem muita gente que pensa que unidade é, vamos tirar as placas das igrejas. Tem placa demais, tem igreja demais, tem denominação demais, isso está complicando demais. Então vamos fazer o seguinte, vamos juntar todo mundo numa placa só. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando de uma unidade organizacional. Segundo, Jesus não está falando aqui de ecumenismo. O que é ecumenismo? Ecumenismo significa, não vamos falar de doutrina, doutrina divide, vamos falar de amor, não importa o que você creia, vamos estar juntos. Não, a Bíblia proíbe isso. Não tem unidade fora da verdade. Bom, então o que é esta unidade? Amados irmãos, vamos ver. Unidade significa o seguinte: se você está em Cristo, não importa a igreja que você frequenta, você é meu irmão. Agora convenhamos, é muito triste quando hoje ainda se percebe muitos segmentos religiosos batendo cabeça, brigando uns com os outros, ferindo uns aos outros, numa briga doméstica, onde as próprias ovelhas estão se ferindo, tirando aquilo que nós chamamos da unidade. Nós não criamos a unidade já existe, nós preservamos a unidade no vínculo do Espírito. Mas por que nós devemos buscar a unidade da igreja? Primeiro, porque Jesus pediu isso ao Pai, 21 e 22, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, e tu em mim, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Bom, se Jesus pediu ao Pai que você e eu sejamos um, eu não posso laborar contra esse projeto de Jesus, contra a vontade de Jesus. É hora da igreja parar de brigar uns com os outros por diferenças secundárias e entender que o que nos une é o sangue do Cordeiro. Só existe uma igreja, irmãos, só existe uma noiva, só existe um rebanho, só existe um corpo de Cristo. E essa igreja não é a presbiteriana, não é a batista, não é a metodista, não é a wesleyana, não é a assembleiana, não é a católica, não é nenhuma denominação. Certa feita, John Wesley, o grande avivalista do século XVIII, teve um sonho. E ele sonhou que ele foi ao inferno. E aí ele perguntou assim: tem metodista aí no inferno? Respondeu: está cheio. E presbiteriano tem? Eu falei: tem muito. Tem católico? Tem demais. Ele ficou escandalizado. Aí no sonho dele foi para o céu. Perguntou lá assim: tem metodista aí no céu? Tem não. E presbiteriano? Tem também não. Tem católico? Também tem não. Falou: mas quem tem aí então? Apenas aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Esta é a igreja, irmãos. Nós estamos separados em placas. E não estou dizendo que nós vamos jogar as placas fora. Nós amamos a nossa igreja, nós amamos a nossa denominação, e nós defendemos a nossa denominação, cada um de nós aqui. Mas o que nos une é o sangue do Cordeiro. Se estamos em Cristo, somos um. Segundo lugar, irmãos, por que nós devemos buscar a unidade? Por causa da nossa origem espiritual. Olha aí comigo o verso 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós. Agora preste atenção: se eu sou filho do Pai,
Se eu fui remido pelo Filho, e o Pai e o Filho são um, e o Filho pede ao Pai para que nós também sejamos um, então, por causa da nossa origem espiritual, eu não posso laborar contra o meu irmão, brigando com o meu irmão, machucando o meu irmão, falando mal do meu irmão, dividindo-me do meu irmão. Eu sou um com ele, tenho o mesmo sangue, o sangue do Cordeiro nos lavou do mesmo jeito. Terceiro, por que nós devemos ser um? Nós devemos ser um por causa da nossa missão no mundo. Olha comigo, por gentileza, o que ele vai dizer no versículo 21, a fim de que todos sejam um, e como eu estou, Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui está, meus irmãos, o que Francis Schaeffer chamou de apologética final. O mundo vai olhar para nós, o mundo não vai achar que nós somos discípulos porque nós somos fiéis na doutrina, embora sejamos fiéis na doutrina, é uma coisa fundamental. Ser fiel na doutrina é fundamental. O mundo só vai olhar para nós, não, eles são discípulos de Cristo mesmo. Olha como é que eles se amam, olha como eles caminham juntos, olha como eles cuidam dos outros. Quando o mundo olhar para a igreja e ver que a igreja se ama, que os crentes se amam, que eles são um, o mundo vai dizer, é verdade, o que eles pregam é verdade, eles pregam a coisa que eles vivem, isso funciona na vida deles, e nós precisamos experimentar o que eles já experimentaram. Não tem melhor plataforma evangelística da igreja do que viver o evangelho, e viver o que Jesus rogou ao Pai para que nós vivêssemos, para que nós fôssemos um. Agora preste atenção, eu preciso ilustrar isso para você entender. Eu acho que a melhor ilustração que eu já encontrei para essa unidade, eu encontrei em Juan Carlos Ortiz, pastor argentino, no seu livro Como Fazer Discípulos, Ser e Fazer Discípulos. E eu me dirijo que talvez aqui a alguns agricultores, porque vocês vivem, para mim, e eu conheço boa parte do Brasil, a maior parte do Brasil, eu não conheço nenhuma região agrícola mais bonita do que a região de vocês. Então ele ilustrou da seguinte maneira: pense, você está arrancando um pé de batatas inglesas, esses tubérculos apreciados no mundo inteiro. Você arranca um pé de batatas, você tem várias batatas no mesmo pé, mas tem umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Elas estão perto, mas elas não são uma unidade. Aí o agricultor bota 30 quilos de batatas num saco, e elas estão comprimidas, umas apertadas nas outras, umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas, mas elas não são unidade. E aí o agricultor envia um caminhão de batatas à Ceasa, e aí tem um montão de batatas, elas estão muito juntas, mas não são unidade. Aí o homem da mercearia ou do pequeno supermercado vai lá na Ceasa e compra lá uma porção delas e bota numa banca. Elas estão juntas, mas não são unidade. Aí a dona Maria vai ao supermercado, escolhe as melhores, um saco, do saco ela pega 2 quilos de batatas, e elas são levadas para casa numa sacola e botadas numa gaveta dentro da geladeira, mas elas não são unidade. Umas maiores, outras menores, umas mais lisas, outras mais ásperas. Aí se pega essas batatas e casca essas batatas e corta essas batatas e bota na água, e elas são cozinhadas, e a dona Maria vai lá e faz um purê de batatas. Agora não tem uma maior, não tem uma menor, não tem uma mais lisa, não tem uma mais áspera. Agora nenhuma pode olhar para eu sou mais bonita que você, eu sou melhor que você, eu sou mais importante que você. Agora elas são um purê. Agora elas são uma unidade. É isso que nós devemos ser. E eu termino dizendo o seguinte: sabe por que nós devemos ser um? Porque esse vai ser o nosso destino eterno. Verso 24: pois a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Então, pare de brigar com seu irmão, sabe por quê?
Se você achar que você é mais importante do que ele, que você é melhor que ele, que você sabe mais do que ele, que você tem mais dons do que ele, que você é mais maduro na fé do que ele, e que o irmãozinho é muito fraquinho, é muito isso, muito aquilo, quando você chegar no céu, sabe quem você vai ver lá? Esse irmãozinho seu. Se ele está em Cristo, você vai para lá. E é melhor você começar a aprender a conviver com ele aqui, porque você vai ter que viver com ele por toda a eternidade. Eu espero em Deus que a oração do Deus Filho ao Deus Pai encoraje a cada um aqui nesta noite a entendermos que a nossa salvação foi realizada por Ele na cruz, que essa salvação é garantida pelo próprio Deus. Você não precisa ter medo, e que se você é uma pessoa salva, você evidencia isso através de uma vida de santidade. E nós que fomos alcançados pela graça somos um, e assim devemos viver aqui, porque assim viveremos para sempre e sempre e sempre.